O ministro Alexandre de Moraes mantém decisão do STJ e do Tribunal de Justiça do Paraná, que pede a perda dos direitos políticos de 2 vereadores da cidade. Segundo a denúncia, acusados de nepotismo. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é baseada na súmula vinculante número 13 de 2008, que estabelece a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo, direção, chefia, assessoramento para o exercício de cargo, em comissão ou de confiança e ainda de função gratificada na administração pública direta ou indireta em qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido aí o ajuste mediante designação recíprocas, viola a Constituição Federal, ou seja, com isso os 2 vereadores de Maringá teriam cometido irregularidade. Só que essa súmula aqui obriga o Poder Judiciário e a administração pública, e que obriga a seguir essa súmula vinculante número 13, foi proferida 2 anos depois da suposta contratação por parte dos vereadores de Maringá de pessoas próximas, ou seja, eles na época não teriam cometido nenhuma irregularidade, porque não havia lei que definia o nepotismo em 2006. E essa é a principal contestação por parte da defesa dos 2 parlamentares, porque após a súmula vinculante definir como nepotismo, os 2 vereadores não só destituíram aqueles a qual eles haviam colocado, mas foram restituídos tudo o que, segundo estabelece a lei, deve ser feito, não fazendo com que eles tivessem cometido nenhum crime, porque em 2006 nada disso teria acontecido. Esse processo está nas instâncias superiores já desde 2009. Foram 14 anos nas instâncias superiores, 17 anos desde o início. Nós conversamos com o advogado de defesa que explicou o que significa e o que vai ser feito daqui para frente diante da perda dos direitos políticos do STF, que manteve a decisão do STJ e do TJ do Paraná, não indicando assim a perda do mandato dos 2 vereadores. Roda aí. Em 2021, o processo já arrumava para o seu final. E aí o que acontece? Restaram 3 penalidades. A perda da função pública por 3 anos, também a proibição de contratação com o poder público por mais 3 anos e a multa de 10 salários de vereador para cada vereador, né, e ex-vereador. E aí o que acontece? São penalidades que são consideradas muito graves para o que aconteceu. O nepotismo ele é qualificado dentro da lei de improbidade como uma conduta levíssima. E essas penalidades foram muito pesadas. A lei anterior permitia que isso acontecesse. Então, o que restou para nós lá em dezembro de 2021 foi discutir a proporção dessas penas. Pedir para que elas fossem diminuídas, né? Porque na maioria das vezes o nepotismo ele resulta em penalidade de multa, né? Ou às vezes devolução de salário, mas nem devolução de salário esse caso teve, porque o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu que as pessoas trabalharam e tiraram essa penalidade. Então, na verdade, a gente trabalhou para reduzir a pena. Acontece que nós fomos surpreendidos por uma mudança legislativa, né? E essa mudança legislativa foi a nova lei de improbidade. E essa nova lei de improbidade deixou bem claro: nepotismo só é sujeito a penalidade de multa. Perda de mandato são questões muito sensíveis, né? E é importante que se diga que mandato é sufrágio popular, é desejo popular. Você não pode caçar assim de maneira numa canetada, a gente sempre fala, né? E nós temos também, além de tudo, um precedente do senador Assir Gurkacs, em que o Supremo Tribunal Federal também disse que quem define a perda do mandato em última instância é o plenário do órgão legislativo. Então, vamos imaginar o seguinte: se a gente não acredita nisso, a gente está pedindo humildemente para que os tribunais superiores reconheçam essa necessidade de readequação da pena, porque é injusto alguém ser punido por uma lei revogada, e mesmo mantendo a lei revogada, ela não existe mais. Então, são 2 injustiças e vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que o Poder Judiciário de 1º grau não se sensibilize. Nós temos ainda um precedente do Supremo Tribunal Federal que fala que o mandato em última instância, a decisão sempre da própria Casa Legislativa. Então, nós temos ainda muitas situações para serem discutidas. Olha, mesmo que essa decisão considere a perda dos direitos políticos dos 2 vereadores, repito, Beline Bravin e Altamir da Loteria, mesmo que isso aconteça ou venha a ser mantida, eles permanecem no cargo até que seja votado no plenário da Câmara a cassação dos 2. Por isso,
o presidente da casa precisa ser notificado da decisão judicial. E só a partir dessa notificação é que a Câmara de Vereadores de Maringá vai decidir em votação simples se Belino Bravin e Altamir da Loteria devem perder os cargos, tá certo? Queríamos deixar bem claro isso, que a decisão proferida pelo ministro do STF, ela apenas condiz com o que foi dito no STJ, ratificando o que veio do TJ, mas não indica a perda dos cargos. Para isso é necessário votação simples na Câmara de Vereadores. Isso não tem data e pode demorar anos até que venha a acontecer. Fechou?